Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Preferência do Sistema. Esse é um quadrinho que foi originalmente publicado lá no mercado franco-belga e que é lançado no Brasil pela editora Comic Zone. O autor é o Hugo Bienvenu, perdão. E esse quadrinho ele foi muito elogiado lá fora, muito mesmo, ganhou diversos prêmios, muita gente falando bem. Bom, eu não sou nenhuma banca para nenhum prêmio importante, mas eu sou um dos que aqui no contexto brasileiro vão endossar a qualidade disso aqui. Esse quadrinho é muito bacana. É um dos 3 quadrinhos da Comic Zone que eu mais gostei. Eu curto bastante o catálogo da Comic Zone, isso não é segredo para ninguém, já falei várias vezes. Mas tem 3 quadrinhos nesse catálogo que me empolgam demais. Um deles é Paracoelhos. O segundo é Deus em Pessoa e o terceiro é Preferência do Sistema. O que nós temos aqui? Vou mostrando os desenhos enquanto falo. O Hugo Bienvenu, ele constrói um cenário distópico ou semi-distópico, para ser mais preciso, porque, bom, é claro que há distopia aqui, mas eu estou usando essa expressão semi-distópico para dizer que esse mundo futuro ele tem diversos problemas, mas que, na verdade, esses problemas não estão exagerados a ponto de uma caricatura. Há certo tom de realismo, até porque a história é ambientada 1 a 2 gerações no futuro. O pai do protagonista de uma parte considerável da história, ele foi da última geração que não conheceu o celular. Essa última geração que não conheceu o celular, a gente pode colocar aí os anos 80, talvez começo dos anos 90, a minha geração. A minha geração. Nós vemos a geração seguinte, os filhos dessa geração e um pouco da outra geração, os netos dessa geração que não conheceu o celular. E o mundo mudou completamente. Esse futuro apresentado em Preferência do Sistema é um futuro no qual a memória é o grande recurso. E quando eu estou falando memória aqui, eu estou falando de espaço de armazenamento de dados. Por quê? A virtualidade aqui é muito importante, o conhecimento está digitalizado, o entretenimento está digitalizado, tudo está nos computadores. E a construção de espaços de armazenamento não é proporcional à necessidade de armazenamento. Pense que todo o conhecimento humano, por exemplo, está digitalizado, todo ele. E o que acontece é que se demanda mais e mais espaço. Então, o velho deve abrir lugar ao novo. Isso aqui, pensa naquilo que a gente faz quando o nosso HD está cheio e a gente começa a apagar o HD para abrir espaço para o nosso trabalho cotidiano. A gente tem que tomar aquelas decisões, tem muito lixo, mas às vezes tem coisa que a gente, cara, vou ver esse filme novamente, isso aqui, essas fotos, como é que é, né? A gente acaba tendo que tomar algumas decisões. Só que isso aqui, minha gente, é com todo o conhecimento humano. E o protagonista, ele é um técnico que trabalha na instituição que guarda esse conhecimento humano. E ele é o técnico que leva para 2 juízes aquilo que tem que decidir se vai ser mantido ou apagado. Isso vai se manter ou vai se apagar. E qual é o critério que leva algo a decidir se isso vai ser apagado ou não? O critério primeiro é a popularidade. Aquilo está sendo visto ou não. Aquilo está sendo muito ou pouco visto. A trama começa com o julgamento de 2001, Odisseia no Espaço. É isso. Começa com isso. E o critério é o que é visto. E reparem, minha gente, o que é visto é mantido. O que não é apagado. Há certo imperativo, há certo, vamos chamar assim, há uma ditadura do presente. Há uma ditadura do presente. E se quer abrir memória digital para aquilo que é valorizado no presente. Nesse contexto, a memória cultural não é valorizada. A trajetória até o presente não importa. O que importa é o que está acontecendo agora. Então, a memória cultural, vamos chamar assim, ela também é um tema aqui. Ela está no avesso disso. Isso aqui não está falando explicitamente de memória cultural, mas é isso que está sendo também discutido. Bom, ao mesmo tempo, a Preferência do Sistema dialoga muito com certa cultura das redes hoje, com certa cultura da internet, e isso explicitamente. Mas não é só isso. É um quadrinho que dialoga muito com distopias clássicas. A que mais salta aos olhos, ao meu ver, é Fahrenheit 451. A mulher do protagonista, essa moça aqui, ela trabalha
pro cinema. E ela trabalha rearranjando filmes depois que os produtores vêm, e ela rearranja esses filmes para não incomodar ninguém. E ela diz que, ela chega a dizer que isso é a morte da arte, porque quando você não quer incomodar ninguém, tudo fica igual. Esse é um argumento bradburiano em Fahrenheit 451. É isso que levou os livros a serem extintos. Isso está aqui. Está num diálogo, mas essa ideia do Fahrenheit 451 aparece aqui, porque o Fahrenheit 451 também tem essa ideia do apagamento da memória. Só que no Fahrenheit 451 estão discutindo os livros físicos e eles são perseguidos, queimados. Aqui não há, em princípio, essa censura. Essa censura de uma pessoa, um grupinho que decidiu, vamos lá, queimar os livros. Esse grupo aqui, ele parece ouvir a multidão, mas aqui também há certa gama de autoritarismo. Afinal de contas, como bem sinalizou o Tocqueville, pode haver, o Tocqueville, certa tradição filosófica, Aristóteles, a maioria também pode gerar uma ditadura. Cara, isso é muito bem trabalhado. Aqui, né, e estava dizendo, essa questão de se incomodar a alguém, torna tudo igual, o que o quadrinho parece estar dizendo é que o medo do cancelamento, para usar uma expressão contemporânea, é castrador para a arte. Inclusive o cinema mostrado aqui lembra muito o cinema de Admirável Mundo Novo. Se vocês leram Admirável Mundo Novo, o cinema que é mostrado lá é um cinema que ele é sensorial. Ele não, as histórias não importam, o que importa é só a sensação. Bom, algumas coisas saltam aos olhos aqui, algumas ausências saltam aos olhos e acredito que vale a pena pensar nelas. A principal delas, que é que eu quero comentar, é que nós não vemos pobres propriamente ditos na história. E eu fiquei pensando o tempo inteiro, onde estão os pobres? O mundo mostrado aqui é um mundo muito vazio. Será que esses pobres foram substituídos por robôs? Será que eles vivem em guetos? Onde estão os pobres? Aqui parece haver uma espécie de classe média hedonista, que vive por prazer e por trabalho, generalizada. Onde estão os pobres aqui? Eles, assim, é muito pouca gente que parece haver nesse mundo. É um mundo de amplos espaços e poucas pessoas. Além disso, esse é um mundo onde há uma escarnação. O que eu estou querendo dizer com esse termo? Que o corpo, a carne, é progressivamente colocado um pouquinho colocado para escanteio. Isso com certo realismo, não como, por exemplo, a gente viu em Substituto. Substituto, inclusive, é um quadrinho que virou filme, onde os corpos são substituídos por avatares robóticos. Aqui não. Aqui, por exemplo, a gente vê, inclusive está logo na capa, que quem conduz a gravidez são robôs. Mas você pode dizer, é só a gravidez. Não. A própria relação sexual, ela, no casal de protagonistas, um vira para o outro e fala, você lembra disso? Pode ser, porque é um problema do casal. Mas dá uma sensação que aquele casal, ele funciona como uma metonímia, tá? A gente pega a parte pelo todo. Então o corpo parece estar cada vez mais fora do jogo. Mas o próprio cuidado das crianças é feito por bebês. Esse robô, ele gesta e ele cuida da criança. O tema principal, no entanto, ao meu ver, é a questão da informação. O controle, como eu disse, não é feito diretamente por uma censura prévia, mas por essa ditadura da maioria. E por considerar como absoluto aquilo que é pop no momento. E não considerar que o passado pode ser valioso por si mesmo e também ser útil no futuro, né? Inclusive se fala isso em certo momento, aquilo que a humanidade descarta no momento, ela julga importante depois, ela precisa depois. Aqui fala, por exemplo, do excesso de informação. Esse excesso de informação é um desafio para nós hoje. Todos nós temos que lidar existencialmente e também socialmente com esse tema. Muitas das maluquices que a gente vê por aí estão ligadas ao excesso de informação e à dificuldade de filtrá-la. Bom, aqui discute também a ideia de que esse descarte do passado é algo terrível. Lembrei muito ao ler isso aqui de uma discussão feita, não lembro onde agora, li um texto até longo, uma discussão sobre a Netflix no passado. Quando
se falava dos streamings. Agora a gente tem uma quantidade maior de streamings, mas nesse momento está tudo concentrado na Netflix e as locadoras estavam morrendo. Esse momento de transição das locadoras para Netflix. E o pessoal falava que a Netflix é muito útil, não demonizava a Netflix, mas que se você tem um serviço de streaming e se você mata esses pontos locais, como são as locadoras, o que acontece em determinado momento, o que esse serviço de streaming decide é o que está disponível. É o que está disponível. E certas obras, como não seriam muito vistas, não estariam no Netflix nunca porque não interessaria. Agora, essa concorrência dos streams, mas de certa maneira, a questão, pelo menos para mim, permanece. Enfim, é um quadrinho que diz muito e que fala sobre o pensar a técnica eticamente. Na verdade, a técnica, e aqui a gente está falando dessa revolução digital, ela nos afeta, e ela nos afeta como pessoas. O homem, quando faz, se faz, né? Ao fazer, nós nos fazemos também. Por isso que nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. E esse é um quadrinho também que fala sobre a própria importância das histórias, no sentido ele é metalinguístico. E ele diz que a pressa hoje, com esse excesso de informações e a pressa que isso gera, essa relação que nós temos meio que voraz com a informação, que nós passamos de um ao outro o tempo inteiro, essa pressa mata a possibilidade ou dificulta que essas histórias gerem frutos em nós. Dificulta que nós geremos histórias. Ou seja, a pressa, uma relação consumista com as histórias gera isso. E eu posso dizer, e levanto essa bola no final, que talvez essa pressa impeça a mim e a você de colher os frutos e as críticas que preferência do sistema traz. Enfim, minha gente, é isso aí que eu queria dizer. Deu pra ver que é um quadrinho que eu gostei bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você compartilhe. Vamos lá, tô pagando aí o tributo à lógica do momento. Que você compartilhe, que você curta aquilo tudo que você sabe. Tem link da Amazon, link da Panini na descrição. Caso você fazer alguma compra nessas duas lojas, usando esses links, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto os links gerais quanto o link para preferência do sistema, caso alguém tenha interesse. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Forte abraço e até o próximo vídeo.